Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Rogério. Vamos iniciar mais um vídeo aqui. Então, esse vídeo ele faz parte de um par, né? Então, nós começamos a falar sobre a ocupação do território, falando sobre a urbanização, né? Então, nós começamos a falar como é que foram os modelos urbanos desde o período clássico até o período o período atual. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a questão voltada para a ocupação do território, então do campo à cidade, a ocupação territorial e o desenvolvimento. Quem ganha e quem perde. Bem, então, quando a gente fala quem ganha e quem perde, nós temos que entender que a ocupação do território, ela é realizada, ela é moldada a partir de vários interesses. E todos esses interesses, eles vão desencadear em conflitos implícitos para organizar quem manda e quem vai conseguir o lugar de destaque dentro desse território. Então, antes da gente começar aqui a destrinchar ou conversar um pouco sobre esse assunto, porque esse é um tema bem espinhoso, é um tema que dentro da geografia, né, dentro de qualquer ciência humana, nós temos que trabalhar como é que isso é realizado de uma forma, vamos dizer o seguinte, que onde os principais atores dessa peça teatral, elas se ocultam atrás de uma aparência de boa vontade, né? Então a gente tem que discutir quem é que ganha e quem perde dentro dessa realidade de disputa territorial. Bem, então nossos objetivos aqui é explicar a ocupação dos territórios e a evolução ao longo do tempo, né? Fato que nós já estamos discutindo isso há muito tempo. Analisar o processo de transformação do território pela ocupação humana. Então, como é que o território ele vai sendo alterado com a presença do homem, né? Como nós, seres humanos, nós alteramos, nós modificamos todo o território. Refletir sobre o papel político, né? O papel das políticas públicas e do planejamento urbano ordenado, né? Do território para e na sua sustentabilidade. Então, como é que essa ocupação ela necessita de regulamentação. E quais são essas regulamentações? Para que elas servem? Né? Para que nós possamos planejar e realizar uma ocupação territorial realmente justa e sustentável para as futuras gerações. Eu sei que eu estou com a voz um pouco estranha, mas é por conta desse tempo maluco. Dia faz calor, dia faz frio. Então, hoje a gente vai meio aqui no sacrifício. Bem, então, a ocupação territorial ela se relaciona com a política e a economia, né? Então, aqui poderia ter um ponto de exclamação. Então, a ocupação do território, ela não é por um acaso, ela não é realizada a esmo. Nós temos vários interesses que eles estão entrelaçados, eles estão em uma teia de interesses. E a ocupação territorial, ela está profundamente relacionada à política e à economia, pois envolve decisões sobre como o espaço ele vai ser utilizado, ele vai ser distribuído e ele vai ser controlado e por quem ele vai ser controlado. Essa decisão ela vai impactar diretamente no desenvolvimento de uma região e de um país. Bem, então quando nós observamos o Brasil ele é um país continental. Nós temos um território extremamente vasto e um território muito diverso, né? Nós temos 7 biomas, né, que compõem o nosso território. Se nós trazermos pela base do sistema morfoclimático, né, dos domínios morfoclimáticos, nós vamos ver que esses biomas, esses territórios, eles têm características diversas e essas características diversas, elas possibilitam o desenvolvimento econômico muito particular em cada um deles, né? Então, dentro desse desenvolvimento econômico é que surge a participação da política e da economia, que elas estão entrelaçadas. Nós temos a política, que ela gera condições, ela gera legislações que regulariza e regulamenta a questão de como é que a economia ela vai se desenvolver e como essa economia ela vai produzir elementos, vai produzir recursos para o desenvolvimento de uma sociedade.
Lógico que quando nós falamos em território brasileiro, como nosso território é muito diverso, nós temos regiões onde o desenvolvimento ele é mais voltado para a indústria, nós temos outros territórios que estão mais voltados para a agricultura, e nós temos que olhar com cuidado e com carinho cada um desses territórios. E como esses territórios, eles têm uma dinâmica própria, levando em consideração que nós temos que aliar o desenvolvimento e a sustentabilidade. Isso é difícil? Em algumas questões, sim, porque nós estamos lidando com uma gama enorme de interesses. E esses interesses, eles estão muito ligados à política, né? Então, é um círculo, né? Um círculo onde a política depende da economia, a economia depende da política, e os dois se retroalimentam. E o desenvolvimento da sociedade, ele depende desse círculo. E como é que esse círculo ele vai funcionar e como é que ele vai dar os recursos básicos para cada grupo humano que está estabelecido em cada região. Bem, então a relação com a política. Então a política ela vai definir quem pode ocupar o território, como e para quê. Então, o governo ele cria leis como o uso do solo, delimitação de áreas urbanas e rurais, estabelecem zona de indústria, né, zonas industriais, agrícolas e de preservação ambiental. Além disso, as políticas públicas influenciam a construção de infraestrutura, como estradas, portos e a produção de energia, a criação de cidades e a distribuição de terras. Em muitos casos, a ocupação territorial também reflete a desigualdade social e a disputa pelo poder, como a concentração fundiária ou a questão de organizações da comunidade para grandes obras. Bem, então a questão de, quando nós falamos em território, o Brasil, o nosso país, ele tem uma organização territorial muito, como eu posso dizer, muito polêmica, né? Porque no primeiro momento, quando o português chegou aqui em 1500, a coroa portuguesa ela não sabia exatamente o que fazer com esse território. Então ela dividiu esse território em capitanias hereditárias. Porque Portugal não tinha recursos para investir aqui no Brasil, né? Não tinha recursos e no primeiro momento não tinha interesses, porque o olhar deles estava totalmente no Oriente, na Índia, na China, onde as caravanas lusitanas estavam chegando, atrás de produtos como canela, pimenta do reino, porcelana, vários produtos que eram muito valorizados na Europa. Como a maior parte das capitanias hereditárias elas foram mal sucedidas, né? A maior parte desses donatários não conseguiram explorar e desenvolver esses recursos, houve a devolução dessas terras, que nós chamamos hoje de terras devolutas. Essas terras devolutas, elas voltaram para o poder do Estado português. Isso vai fazer com que a questão da propriedade, né, a questão de posse de terra no Brasil, seja muito conturbada. Primeiro, houve a divisão em capitanias hereditárias para os seus donatários. Quem eram esses donatários? Eram pessoas muito ricas. E essas pessoas muito ricas, em muitos momentos, eles vão controlar a política, o território, como é que esse território ele vai se desenvolver pensando em leis para a terra. Então, quem vai poder, como é que vai ser a questão fundiária, a questão dos grandes latifúndios, que vem sendo formado desde 1500, né, que os dias de hoje é tão discutido. A questão de estabelecer áreas específicas, que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente, mas falando que certas áreas é só indústria, certas áreas é a produção agrícola, certas áreas é de proteção e preservação ambiental. Então, como pensar também na construção de infraestruturas? Então, as estradas. As primeiras estradas construídas no Brasil, elas foram construídas com qual finalidade? O escoamento da produção, primeiro da cana, depois da produção de ouro, né? Tanto é que houve a construção da estrada real, não era para dar o maior conforto aos seus usuários, mas sim para que o ouro produzido no interior do Brasil, ele não fosse contrabandeado. Então, existem intenções para a construção dessa infraestrutura. Os portos, porque certos portos foram construídos em regiões como Rio de Janeiro, Santos, Salvador.
como é que esses portos, até os dias de hoje, eles são muito emblemáticos e importantes, né, para a economia do país. A produção de energia, né? Hoje o Brasil é um país que tem uma liderança muito importante na renovação energética, na questão da energia eólica, na energia solar, em outros tipos de energia que vão surgindo, o hidrogênio verde, entre outros tipos de energia que vão gerar impactos no mundo de uma forma geral. A questão de desigualdade social. Então, o Brasil ele é marcado por várias desigualdades sociais. Primeiro, o litoral ele é muito mais desenvolvido, né? Ele tem um desenvolvimento econômico diferente do que o interior do país. Em várias áreas do interior do país, houve pouco ou quase nenhum investimento até mais ou menos a metade do século XX, quando houve uma visão expansionista para o interior, onde se surge uma ideia de que era preciso ocupar para poder não perder. Tanto é que é um dos lemas da ditadura militar, que é ocupar, né, integrar para não entregar. Então, a construção de estradas, como a Transamazônica, entre outras várias infraestruturas que vão fortalecer o regime militar e principalmente trazer, né, essa integração nacional. Ao mesmo tempo que nós temos a desigualdade social, também dentro da própria cidade, pensando em São Paulo, uma cidade tão grande, né? O meu bairro onde eu moro hoje, até uns 20, 30 anos atrás, era um bairro muito assim, com poucos investimentos. Com a chegada do metrô no final da década de 1980 e hoje com a expansão imobiliária, né, que está acontecendo nos bairros mais próximos ao metrô, nós vamos ver que os serviços eles vão ganhando outra conotação e vai gerando o quê? Essas pessoas que não conseguem se manter ali, elas são empurradas cada vez mais para as periferias. Tanto é que um exemplo dessa modificação foi a chegada de uma rede de fast food aqui no bairro, na sua principal avenida, né? Então, a chegada do McDonald's, né? Isso explica o aumento do poder aquisitivo, né, dessa região e principalmente dentro desse aumento do poder aquisitivo vai fazer com que surjam novos serviços, novas oportunidades e isso também gera uma desigualdade social muito forte, presente. As disputas de poder, então a questão da concentração fundiária nas mãos de algumas pessoas, né? Então a questão de você pensar hoje o poder que as grandes construtoras têm na questão da especulação imobiliária na cidade de São Paulo. É muito preocupante ver até onde isso vai chegar e como é que isso vai moldar e modificar as questões das relações entre a comunidade, principalmente onde essas grandes obras elas vão acontecer. Bem, a relação com a economia. Então, a forma como o território ele é ocupado influencia diretamente na atividade econômica. A região com boa infraestrutura, acesso e recursos naturais e mão de obra tendem a atrair mais investimentos e gerar mais riquezas. A ocupação territorial também é ligada para a produção agrícola, industrial e de serviços, além de afetar o comércio e o turismo e o mercado imobiliário. Por outro lado, a ocupação desordenada pode gerar problemas como a favelização, né? Problemas o, com a destruição ambiental, a questão de você causar impactos ambientais e o alto custo social. Bem, então as relações econômicas, né? No caso, nós estamos falando aqui da cidade de São Paulo. Até o século XIX, a cidade de São Paulo, não era tão grande assim. A cidade de São Paulo, ela era marcada como um local aonde o café que vinha do interior, ele chegava e ele era escoado para o Porto de Santos. A partir da chegada dos imigrantes, né, europeus, a partir do século XIX, começa a surgir as primeiras indústrias, né, começa a ter o surto industrial aqui na cidade de São Paulo. A palavra já diz, surto é algo rápido, momentâneo, mas que logo perde a sua força. É mesmo que você pensar uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Você abre,
ele tem aquele gás no primeiro momento, mas quando você fecha, você volta a tomar esse refrigerante daqui 3 horas, ele perde um pouquinho a sua efervescência. É a mesma coisa de um surto industrial, né? Então, dentro desse contexto, nós temos que pensar que cada região ela vai se desenvolver a partir das suas atividades econômicas. No primeiro momento, o Nordeste do Brasil, ele se desenvolveu muito por conta da produção de açúcar, né? Tanto é que a primeira capital do Brasil é Salvador. Com a modificação, né, com a mudança do ciclo do açúcar, que foi abandonado pelo ciclo do ouro, que também foi um surto que aconteceu entre o século XVII e século XVIII no Brasil, houve um abandono de certas áreas do Nordeste e também aqui do Sudeste para buscar, né, ouro no interior, né, em Minas, né? Isso houve um surto do ouro. Então houve uma modificação da ocupação territorial e a importância econômica que Minas Gerais ele obteve por conta desses recursos. E ainda mais até os dias de hoje, Minas Gerais tem um papel fundamental na política nacional por conta da mineração. Então nós estamos vendo a mudança, como é que a economia ela interfere na política, né? Então, a partir do século XIX, com a chegada do café, né, a região do Sudeste, ele passa a se desenvolver com uma maior velocidade, né, começa a ganhar mais importância, porque o café era um produto muito visado no mercado internacional. E principalmente o Oeste Paulista, o Sul de Minas e parte ali do Rio de Janeiro ganha uma importância econômica muito forte. E com isso, São Paulo vai ganhando importância política também, né? E a ocupação do território. Então, o litoral ele se ocupa porque era no litoral que se desenvolvia a sua principal atividade econômica, que era o comércio dessas commodities, né? No caso, o café, o açúcar, o ouro. Depois nós vamos ver a indústria e tudo isso vai moldando a ocupação territorial, né? São Paulo vai crescendo a partir do século XX, principalmente com a implantação de indústrias, principalmente no centro da cidade, né? Região do Brás, região do Bom Retiro, região da Moca, né? Tanto é que vou trazer para o meu mundo, né? São Paulo, Corinthians, né? Então, o Corinthians ele foi fundado por operários que viviam ali no Bom Retiro. Então, isso mostra como é que as atividades econômicas elas estão interligadas, elas estão em uma roda, numa aspiral, como é que ela vai gerar o desenvolvimento? Qual é o problema desse desenvolvimento? São Paulo não foi planejado. São Paulo não sendo planejado da forma como deveria, por quê? A partir de 1930, houve a construção dos planos de radiais. A questão da construção da Marginal Tietê, entre outras vias. Isso vai fazer com que a população mais pobre ela seja expulsa de áreas centrais da cidade e sejam espalhadas pelas franjas da cidade, o que nós chamamos de periferia. Então, isso gera problemas muito importantes e problemas infraestruturais, né? No caso, a favelização. Então, a construção de moradias precárias e de moradias improvisadas em áreas de alto risco, né, gerando custo ambiental e custo social. Pensando a questão das favelas, não é um problema moral, é um problema socioeconômico que foi provocado por esse crescimento desordenado. Não tem como fazer um omelete sem quebrar os ovos. Né? Então, desenvolvimento sem um planejamento devido, sem os cuidados a serem tomados, vai gerar essa desigualdade, vai gerar impactos ambientais e custo social. Bem, então, em resumo, a ocupação territorial é um reflexo das prioridades políticas, estratégias sociais, estratégias econômicas de uma sociedade. Ela molda o espaço de quem, né, em que vivemos, e influencia diretamente a qualidade de vida de uma população. Bem, então, só esse trechinho aí já mostra que o que nós temos hoje, nós estamos vivendo em uma cidade onde é difícil expandir a malha férreo, é difícil trazer infraestruturas, né? Por quê? Porque é uma cidade que não houve planejamento, não houve uma, um certo olhar para um futuro a médio e longo prazo. Não, vamos construindo aí, vamos modificando, eu preciso de espaço para os carros, vamos construir.
a Marginal Tietê, vamos canalizar os rios, depois lá na frente a gente vê o que a gente faz. E isso está custando isso está custando muito para a cidade de São Paulo, né? Só pensar que nós não estamos preparados para as mudanças climáticas que estão batendo na nossa porta, né? Isso todo mundo está vendo, não é escondido, né? Nós estamos vendo que cada vez mais, com as mudanças climáticas, a cidade de São Paulo ela não tem as condições para enfrentar essas chuvas em alto volumes em curto prazo de tempo. E isso vai provocar muitos problemas, problemas econômicos, problemas sociais, né? E muitas outras coisas que nós podemos ficar aqui infinitamente falando. Mas é importante nós pensarmos, a prioridade política é a estratégia econômica, não é o bem-estar social, em muitos momentos. Só que nós ainda nos iludimos com o herói, né? Nós nos iludimos com o cavaleiro de armadura reluzente que vai salvar o dia, né? Nós ainda nos iludimos, né? Nós somos iludidos nesse ponto. Então, vou falar um pouquinho aqui da ocupação territorial pela agricultura. Então, a ocupação agrícola está internamente ligadas, pois foram, né, o território ocupado pela influência direta sobre o uso agrícola, o uso dos recursos naturais, desde os primeiros assentamentos humanos. A agricultura foi um dos principais motivos para a fixação da população em determinadas áreas, especialmente em regiões de solo fértil, né, com uma quantidade de água significativa e o clima favorável para a agricultura. Então, desde quando o homem ele conseguiu pensar que eu posso produzir o meu próprio alimento, áreas mais importantes, áreas que tenham o potencial produtivo maior, ele ganha uma importância econômica e política, né? Então, áreas próximas de rios, áreas que as terras são mais férteis, áreas que têm mais recursos naturais. Essas áreas são mais disputadas. A Primeira e Segunda Guerra Mundial foi disputada por esses. Um dos motivos da Primeira e Segunda Guerra Mundial foi a partilha da África, né, a partilha da Ásia. E isso mostra como é que o território ele é muito importante para a política e economia, a ocupação territorial. O Brasil é um exemplo disso. Quais eram as áreas mais valiosas, né, do período colonial? Eram as áreas próximas do litoral, porque o solo ele era mais fértil para a produção do açúcar, depois para a produção, né, do café. Depois, nós temos alguns outros produtos muito importantes, o algodão, né, o tabaco, tudo isso vai fazer com que áreas mais férteis sejam mais disputadas, né, onde nós temos uma quantidade muito ampla de água. O Brasil ele tem essa riqueza. O Brasil ele concentra a maior reserva hídrica do planeta. E o clima favorável, né? Então, regiões mais próximas a áreas tropicais são muito mais propícias, são muito mais férteis e há possibilidade de uma agricultura extensiva muito mais eficiente e muito mais produtiva. Isso faz com que essas áreas sejam muito disputadas. E é um problema que nós temos que eh, pensar daqui a alguns anos. Como é que será a disputa territorial por essas áreas daqui a algumas décadas? Então, aqui nós temos a expansão agrícola, né, agropecuária, que ocorreu no Brasil. Esse mapa ele mostra como é que a ocupação agropecuária ela está estabelecida em 2017. Então, onde está as maiores ocupações, né? Então, passar do tempo é moldado as porções territoriais, onde os biomas como Cerrado e Amazônia têm sido amplamente ocupados, né? Estão sendo amplamente afetados pelo agronegócio, pela agricultura, né, pela agropecuária. Então, essa ocupação, muitas vezes, ela é feita de uma forma onde o desmatamento ele é feito de uma forma sem controle, a fiscalização é o maior problema. Eu tive até uma conversinha muito rápida com uma pessoa aqui no, né, eu recebi alguns comentários que eu achei bem interessante de falar, ó, o Brasil, ele tem uma legislação, uma das legislações mais modernas do mundo sobre as questões ambientais. Qual o maior problema? É que os meios fiscalizadores, eles foram sucateados, né, nas últimas décadas e ainda mais nos últimos 10 anos.
né? O, o IBAMA, o ICMBio, todos esses, né, esses órgãos fiscalizadores, eles foram sucateados pelos governos que vieram até aqui, né? Então, nós temos nos últimos 10 anos, nós passamos por vários episódios lamentáveis de queimadas, né, no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, e tudo isso acentua o problema da erosão, né, da contaminação do solo e da água por agrotóxicos, a perda da biodiversidade, que é um problema muito importante, né? Uma outra crítica que eu recebi aqui muito interessante de falar, ah, mas o Brasil, ele tem um território continental, 12% da Mata Atlântica é uma porcentagem boa. Se nós levarmos em consideração que 12% de algo que era algo muito vasto, muito grande, ocupava parte do litoral, né, desde o norte, desde do leste, do nordeste até o sul do país, havia uma cobertura vegetal muito significativa, que é a Mata Atlântica. Se ela foi destruída, se hoje só resta 12%, nós temos que pensar quais são os impactos que isso vai gerar no nosso dia a dia. Clima, oferta de água, é questão de poluição, porque as matas elas absorvem o dióxido de carbono. Nós não temos tecnologia ainda de retirar esse dióxido de carbono. Quando eu falo que 12% da nossa Mata Atlântica, isso porque a Mata Atlântica ainda vem sofrendo impactos, porque como hoje o olhar do mundo está centrado para a Amazônia, muitas vezes nós abandonamos outros biomas, como o Cerrado. O Cerrado ele está muito sufocado com a ocupação e a expansão da atividade agropecuária. E isso está gerando um problema muito significativo. Por quê? É a região do Cerrado, onde os rios mais importantes do país, ele nasce. É o local onde é o nascedouro de rios, né? No caso, eu posso falar aqui de vários rios aqui, o Rio São Francisco, que é o rio da integração nacional, né? Isso por quê? Porque nós estamos ocupando o território de uma forma predatória, e isso vai gerar impactos a médio e longo prazo. E nós vamos sentir isso, nós já estamos sentindo isso. Bem, então, por um outro lado, nós temos que pensar em criar soluções, como também a questão do desenvolvimento regional. A agricultura, ela desenvolve a região, né, gerando empregos, renda e infraestrutura. Quando aliada com as práticas sustentáveis, como a agroecologia e o manejo responsável do solo, a ocupação agrícola pode contribuir para o equilíbrio entre produção e preservação ambiental. Bem, aí é um ponto que a política deve resolver, né, os nossos representantes. Aliar desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Então, como é que nós podemos fazer isso? A agroecologia, então, o investimento, pesquisas, como realizar a produção agrícola sem um uso excessivo de fertilizantes, de pesticidas, como é que nós podemos realizar, é uma palavra aqui que tem gente que vai fritar na cadeira aí, que é a reforma agrária, né? O Brasil é um país que não houve e não há interesse de reforma agrária, né? Não há interesse, né, por vários motivos aqui, né, e esses motivos são de todos os tipos, né, a manutenção dos privilégios, entre outras coisas, que a reforma agrária, ela é combatida em vários momentos, né? Ah, mas a reforma agrária, como é que a China, ela se desenvolveu? Houve reforma agrária, né? Lógico, pensando na Revolução Chinesa, mas houve uma certa democratização da posse da terra, da produtividade da terra e também pensar, né, na construção de infraestrutura para melhorar esses recursos. A questão de não vamos abandonar as estradas de rodagem, mas não seria muito mais interessante construir ferrovias ligando polos produtivos agrários do interior ao porto? Desculpa. Então, é interessante isso. Será que muita gente ele ficaria chateado com essa mudança?
né? A que interesses isso interessa? É, que interesses isso interessa, é redundante, né? Desculpa. Então, a quem interessa isso? Então, quem é que ganha? Quem é que perde? Né? A questão de uma mecanização da produção agrícola, né? Muitos programas, né, que vendem essa visão do agronegócio, né, enaltecem o desenvolvimento de uma agricultura extensiva, né, com a modernização das máquinas. Mas e as práticas tradicionais que muitas vezes realizavam a agricultura de uma forma com menor impacto? Lógico, nós estamos produzindo muito, mas a que custo? Será que nós vamos continuar produzindo esse muito daqui a 10, 20 anos? Se nós não pensarmos em práticas sustentáveis, realmente sustentáveis, pensando que recursos são limitados. Uma hora esse recurso vai acabar. E como é que nós vamos lidar com esses recursos não atenderem mais às necessidades econômicas? O que a gente vai fazer? Vamos abandonar uma área e partir para outra? Nós estamos vendo isso, né? As mudanças climáticas estão afetando a produtividade de algumas áreas e nós estamos buscando outras áreas para produzir. Cerrado, Amazônia. Então é importante nós alinharmos tudo isso e como isso vai impactar no nosso dia a dia. A gente vai falar da indústria também, da ocupação territorial e a industrialização. Então, a ocupação pela indústria. A indústria, ela tem o seu início ali entre o século XVIII, né, século XVIII e XIX, onde, né, as cidades, elas se tornam núcleos econômicos. Então, a industrialização, ela está fortemente conectada na instalação de indústrias, transformando profundamente a organização do espaço geográfico. Com o avanço da industrialização, especialmente no século XIX, porque o século XVIII, a Revolução Industrial, ela ocorre na Inglaterra. A partir do século XIX, essa industrialização, ela começa a se ampliar para a França, para a Alemanha, para os países germânicos, né, os povos germânicos, principados germânicos, para a América do Norte, Estados Unidos, né, a colonização americana, a colonização estadunidense, ela é forjada pela industrialização também nos estados do norte. Essa divisão, estados do sul, agrário, estados do norte, industrial. E isso vai moldando a questão da organização espacial e a organização de hierarquias, né, territoriais, né? Então, as cidades industriais, elas vão crescendo porque se constrói uma cidade, uma indústria aqui, ao redor dessa indústria vão sendo construídas as moradias dos seus operários. E isso vai moldando o crescimento e a ocupação territorial, gerando polos produtivos, como a cidade de Manchester, a cidade de Liverpool. Então, todas essas cidades elas vão crescendo ao redor dessas indústrias. E essas cidades industriais elas vão ganhando uma um aporte, um financiamento maior, principalmente na construção de infraestruturas, né, entre outras coisas que vão sendo, né, transformadas naquele momento para atender a necessidade desses polos econômicos. Então, a industrialização, ela atrai uma população do campo, né? Na Inglaterra houve uma política muito expressiva, que foi a política do cercamento das terras comunais. Então, houve o fim, né, do uso das terras comuns e também políticas para a expulsão desses camponeses das áreas rurais, provocando um êxodo rural muito grande. Isso porque as cidades elas eram muito mais atraentes econômicas e elas precisavam de mão de obra para a indústria, para a construção de infraestrutura. O maior problema é que esse território ele vai se modificando a uma velocidade muito rápida entre o século XVIII e o século XIX na Europa. Aqui no Brasil, como o Brasil nós estamos atrasados muito em vários períodos históricos, né? No caso da industrialização é um exemplo. Essas cidades elas vão ganhando acesso a portos, a ferrovia, a energia e a mão de obra ela passa a ser concentrada ali, né? Então a mão de obra, os trabalhadores eles começam a se agrupar nas cidades, né? Tanto é que o Karl Marx ele vai falar do proletariado, né? Do trabalhador industrial, né? A capacidade desse trabalhador ele se mobilizar. Por quê? O trabalhador rural não é que ele não se mobilizava, mas o trabalho dele não era tão
próximo de outros. Então, a propagação de ideias fica mais fácil. Ao mesmo tempo, né, que isso vai gerando também uma desigualdade social e desigualdade regionais. Locais industriais, ele tinha mais investimento, muito mais ricos, muito mais prósperos, enquanto os locais rurais ficam na rabeira desse desenvolvimento. Além disso, a ocupação industrial, ela modifica o ambiente. Então, os rios passam a ser contaminados, o solo começa a ser contaminado no primeiro momento, porque não havia estudos, não havia uma consciência de que as atividades industriais, ela afeta o meio ambiente, ela afeta a saúde daqueles que moram naquela região. E o crescimento desordenado da cidade, ela vai gerar vários problemas, né? Principalmente na Inglaterra, houve surtos de cólera, houve surtos de doenças ligadas à questão da infraestrutura de rede de esgoto, né? Então, a mesma água, muitas vezes, que era consumida, ela era contaminada por esgoto. E isso vai gerar, né, doenças que vão causar uma mortalidade muito significativa nas cidades. E isso, né, até os dias de hoje, as cidades, dependendo da organização, da infraestrutura apresentada, ela oferece uma condição de vida praticamente endêmica, mas é muito ruim para os seus moradores. E isso por conta do seu crescimento desordenado e uma ocupação territorial de uma forma sem planejamento nos primeiros momentos. Mas nem tudo, né, nem tudo é ruim. Quando nós falamos em industrialização, por um outro lado, a industrialização, quando ela é proporcionada de uma forma planejada, ela impulsiona o desenvolvimento econômico. Ela gera emprego, inovação, tecnologia, infraestrutura. Quando bem planejada, pode contribuir para a descentralização econômica e o crescimento equilibrado em diferentes regiões. Bem, o Brasil, falando do nosso quintal, o Brasil é um país que ele investe em produtos do momento. Houve a produção do açúcar, que era a monocultura, depois houve o investimento no ouro, depois houve o investimento no café, né? E a questão do Brasil sempre houve essa produção monocultural, né? A monocultura, né? Sempre investir em apenas um tipo de produto, né? Aquele velho ditado popular, né? Nós temos que depositar os ovos em várias cestas, porque se a gente deposita todos os ovos numa cesta só, se essa cesta ela tiver qualquer problema, lascou. É o que acontece no Brasil. Nós temos a questão do café. Quando houve a crise de 1930, o que fez com que o Brasil entrasse em crise? Porque o Brasil só investia em café. Não havia uma indústria forte, não havia um outro produto que poderia ser atraente ao mercado estrangeiro. Nós temos que ser real. Nós somos vendedores de commodities. Nós vendemos matéria-prima e nós compramos produtos industrializados. Isso desde quando o Brasil é Brasil, né? Então, quando há uma economia descentralizada, né, que também muito se fala que a industrialização ela se focou muito no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, áreas, né, que foram o motor, o início da industrialização no Brasil. Né? Tanto é que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, a construção da GM, da Ford, das grandes montadoras tem uma influência muito grande na construção de infraestruturas, como as estradas, né? Então, isso faz com que nós temos que pensar como é que nós podemos descentralizar a economia brasileira. O agronegócio, ele é muito importante? Sim, muito importante. Mas hoje nós estamos abandonando a industrialização. Hoje o Brasil, a locomotiva do PIB não é nem indústria, e nem o agronegócio, é os serviços. Tanto é que quando ocorreu a pandemia de 2019, quem mais sofreu, né, foi os prestadores de serviço, né, o terceiro setor. E isso por quê? Porque não tem como ocorrer o terceiro setor se está todo mundo enclausurado. Eu posso produzir? Eu posso ter uma agricultura forte? Posso. Hoje a maior parte das máquinas são tudo máquinas autônomas, né? Eu posso ter uma indústria forte? Posso, a maior parte da mão de obra que fazem parte da industrialização não é mão de obra humana, está quase toda automatizada. A industrialização 4.0 está aí para isso, né? Hoje nós estamos vendo também.
a questão da chegada da tecnologia, onde você cria uma automoção dos serviços, né? E isso vai gerar um boom, um problema sério, porque nós estamos esperando, nós não investimos em uma economia descentralizada, uma economia realmente significativa, onde, né, a economia ela não depende apenas de um só produto, mas sim de uma gama de produtos. O desenvolvimento, ele depende disso, né, buscando, eu sei que isso é utópico, estar falando isso aqui, é algo que foge da realidade, mas o Brasil, ele precisa pensar na sua independência produtiva de todos os recursos que ele necessita. Isso é possível? Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar se alguém vai ter a boa vontade de colocar isso em prática. Bem, então, o planejamento público voltado para a ocupação da terra, nós temos que pensar que é necessário, é urgente que haja planejamento e políticas públicas voltadas para a ocupação territorial. São fundamentais para garantir o equilíbrio, a justiça e a sustentabilidade para o espaço geográfico, onde as ações envolvem decisões de ordem como as pessoas vivem, produzem, circulam e preservam o meio ambiente, buscando conciliar o desenvolvimento econômico com a qualidade de vida e a proteção dos recursos naturais. Bem, então esse planejamento, é, eu sei, eu vou tomar porrada por conta disso, mas quem é que comanda esse planejamento público? Né? Quem vai dizer o seguinte, ó, aqui nessa área vai ser ocupada por um tipo de exploração do território ou, né, de ocupação. Esse outro vai ser a partir disso. Então, nós estamos vivendo aqui em São Paulo um, um debate muito grande pela qualidade de vida da sua população. A cidade de São Paulo, ela está sendo quase toda verticalizada e pouco se fala nessa qualidade de vida, na questão de você pensar em onde as pessoas vão viver, como elas vão circular na cidade, como é que elas vão produzir e aonde elas vão produzir, a questão da preservação do meio ambiente, criando áreas verdes, né? Área verde não é luxo. Área verde é necessidade para a população. Uma população que ela não tem áreas verdes é uma população que vive uma cidade sem condições mínimas para a sua sobrevivência e o seu desenvolvimento. Ah, mas eu preciso áreas, eu preciso locais para o crescimento urbano. Mas e se a gente não preservar as áreas, né? Pensar em planejamento? Nós vamos sufocar a cidade. Nós estamos vendo isso. A cidade de São Paulo é uma cidade impermeável em algumas regiões. Isso dificulta a absorção da água da chuva. E isso gera problemas sociais, ambientais, econômicos. Então, o planejamento territorial, que é aquilo que nós falamos, né? Então, o processo técnico e político para organizar o uso do solo, definir áreas de moradia, agricultura, comércio, preservação ambiental e de infraestrutura. Ela busca evitar a ocupação desordenada e reduzir a desigualdade regional, promovendo o crescimento equilibrado entre áreas urbanas e rurais. Bem, então, processo técnico. Nós temos que pensar o seguinte: quem é que vai regulamentar? Que vai dizer, ó, plano diretor, nós vamos fazer assim. Essa pessoa, ela é técnica para fazer esse tipo de apontamento? Essa pessoa, ela entende disso que ela vai votar? Ou ela simplesmente vai de alegre ali? Ela simplesmente, ela encomenda um texto que seja bonitinho para um engenheiro ambiental e coloca no plenário. Ou se muitas vezes ele faz isso, né? E quais são aqueles que vão decidir o poder de decisão? Essas pessoas realmente estão preocupadas com esse desenvolvimento sustentável, né? Eu sei que eu estou colocando o dedo na ferida, isso é algo, né, sem citar nomes, que é importante, mas vamos pensar o seguinte: todos os nossos parlamentares que ocupam os cargos decisórios, o judiciário, será que eles estão preocupados com isso? Será que todos esses planos diretores, eles estão totalmente alinhados com o direito, né, com os direitos humanos, com a questão do desenvolvimento, com a questão de você pensar uma cidade realmente sustentável? Será que essas pessoas estão olhando com carinho isso ou não? Ou estão preocupados com outras coisas? Então vamos pensar nesse detalhe, que o planejamento ele é essencial. Bem, então as políticas públicas aqui, né, o plano diretor.
que vai definir o crescimento da cidade, o quanto essa cidade vai crescer, e o uso do solo em um determinado período. O zoneamento, então, aonde vai se desenvolver a indústria, áreas residenciais, rurais e ambientais, né? A questão de residência. Então, onde há uma área residencial na cidade, eu não posso ter ruídos, eu não posso ter barulhos em alguns momentos, né? Eu trabalhava numa fábrica de vidro no Belém, e a nossa fábrica, ela gerava muito ruído. E isso incomodava os vizinhos, principalmente durante a madrugada, né? E isso é uma questão de nós planejarmos aonde as indústrias elas vão ser instaladas e como isso vai impactar a região, né? Lógico, é muito mais prático, a qualidade de vida ela é melhor se você mora próximo ao seu trabalho. Mas como é que isso vai impactar a qualidade de vida de quem mora naquela região industrial? A região comercial? Será que há a possibilidade de haver residências em áreas comerciais? Áreas rurais, o desenvolvimento, programas de sustentabilidade e atendimento, né? Então, também a questão dos programas habitacionais e regularização fundiária, né, que garantem moradia digna, legalização de áreas ocupadas. Então, vamos pensar assim, o crescimento da cidade de São Paulo, ela está sendo mesmo organizada por programas de habitação? Essas habitações que estão sendo construídas, elas estão levando em consideração a qualidade de vida daquelas pessoas que vão residir ali, né? A questão de organização, entre outras coisas, a regulamentação de áreas ocupadas, né? Então, áreas de risco, que essas pessoas foram viver ali por falta de condições de viver em outras áreas. Essas áreas, elas estão com o poder público, eles estão pensando na sua regulamentação ou simplesmente mantém aquela área ocupada, está gerando ali aquela ocupação e como isso tem interesse? Manter áreas de risco naquele momento. Como é que isso tem interesses desse, né, para que não ocorra de uma forma eficiente esses programas de habitação e regulamentação fundiária? O incentivo ao desenvolvimento regional, então promover a descentralização da economia e a ocupação de áreas de menores desenvolvimentos, né? Então a questão de você criar programas onde indústrias elas possam se instalar em áreas onde pode levar o desenvolvimento a essa população. Uma coisa que no Brasil aconteceu que é um problema é a questão da guerra fiscal. Então, estados, para atrair investimentos, eles diminuem a taxa tributária. E tudo isso vai gerar uma guerra entre os estados, entre áreas. E isso é um problema, né, dentro desse incentivo. Nós estamos incentivando o desenvolvimento sustentável, nós estamos competindo um com o outro, né, pensando em uma questão de integridade nacional. Né? Será que São Paulo perdendo suas indústrias, isso é bom ou ruim para o país? Né? A questão dessas indústrias estão sendo levadas para outros territórios, né? Outros países. Isso é bom ou ruim para o país? E a proteção ambiental, né? Então, pensa na ocupação, como nós podemos preservar, como nós podemos recuperar os biomas, manter as nascentes seguras e áreas de riscos não ocupadas, onde as pessoas elas tenham moradia digna, isso faz com que essas pessoas não busquem área de risco. E isso faz com que a qualidade de vida e não haja tanto perigo a essas pessoas. E a cidade ela vai se organizar de uma forma, né, bem próspera, de uma certa forma, né? Sempre haverá problemas, mas problemas com menor impacto. Então, essas ações, elas são essenciais para evitar problemas como a favelização, a degradação ambiental, trânsito caótico, desigualdade no acesso de serviços públicos, um bom planejamento territorial aliado a políticas públicas eficazes contribui para a cidade mais sustentável, inclusiva e resiliente. Essa imagem aí, eu pedi para a inteligência artificial ela produzir. Então, como é que seria uma recuperação de uma área degradada? Né, de um assentamento que ele não foi planejado. Como é que nós podemos melhorar a vida daquela pessoa que ocupou aquela região? Como nós podemos trazer, principalmente, uma palavrinha muito importante que é a dignidade para essas pessoas? Com a questão de você, né, trazer a qualidade de vida, que essa pessoa ela não seja mais afetada por enchentes, ela possa ter o seu esgoto coletado e tratado,
Então, tudo isso faz com que haja dignidade, tanto no mundo rural, tanto no mundo urbano. E agora aqui é com você, né? Então, eu vou deixar aqui algumas perguntas, deixe as suas respostas aqui no chat. Como a política pública pode reduzir o impacto negativo da ocupação desordenada do solo? Então, como essas políticas públicas, ela pode ajudar nessa ocupação desordenada? De que forma a atividade econômica ela influencia na ocupação do território nas áreas urbanas e rurais? Então, como é que essas atividades elas são essenciais para a ocupação do território? Como as políticas públicas podem reduzir o impacto negativo da ocupação desordenada do solo, né? Então, como é que a política pública ela é essencial para esse momento? E explique como a criação de zonas de proteção ambientais podem afetar a ocupação do território, né? Então, pensando em áreas de proteção, como é que isso é essencial para o desenvolvimento do território? Então, com isso aqui, eu fiz uma coisa erradinha, tá? Só para variar, tá bagunçando tudo, mas tudo bem. Para a gente terminar aqui, né? Agradeço você que ficou até aqui comigo, né? Esse vídeo, eu sei que eu ultrapasso um pouco os limites do tempo, mas é sempre bom pensar em máximo de informação e como essa informação vai afetar o nosso dia a dia. Vou comentar aqui com vocês, então, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando do meu trabalho, deixe seu like, se inscreva, que é muito importante para mim, né? Então, compartilhe esse vídeo, né, para outras pessoas, né? Vamos repensar a nossa forma de ver o mundo e como é que isso vai afetar as futuras gerações. Muito obrigado, gente, e até a próxima.